Boa noite, gente. Vamos começar a segunda etapa da primeira aula de suporte em Bioquímica 2, tá? Meu nome é Esther, sou professora de Biologia e estou dando aula de suporte em Bioquímica 2. Boa aula para gente. Ok, professora. Agora que eu fui ver sua dúvida, ô Sandra, a aula de suporte é segunda e quarta, nesse mesmo horário, de 8 às 9, tá? Compartilhar aqui a tela com vocês. Eu vou dar uma introdução, falei para vocês sobre metabolismo energético, falei sobre as formas que o nosso corpo armazena nutrientes e degrada. Os nutrientes são degradados inicialmente na forma de glicólise e por todos os seres vivos, tá? Porém, os seres vivos mais complexos, que são multicelulares, eles possuem uma quantidade de energia, eles precisam de uma quantidade de energia maior. Então, eles desenvolveram, ao longo da evolução, outras vias metabólicas. Quando o ser vivo é unicelular, ele se alimenta unicamente não, que pode ser que tenha uma célula que seja descoberta no futuro que possua outras formas de captação de energia. Mas a captação inicial é sempre glicólise, que é a degradação de carboidratos. Carboidrato é um processo um nutriente muito mais fácil de quebrar. Então, a evolução selecionou o carboidrato como alimento principal de células unicelulares. Quando o ser vivo é multicelular, ele precisa de uma quantidade de energia maior, então ele precisa de outros grupos de nutrientes, tá? No caso dos animais, a gente procura a nossa conversão de energia em carboidratos, proteínas e lipídios, tá? Não só animal, mas vegetal também metaboliza lipídio, carboidrato e proteína. Vamos lá, voltando aqui. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Essas são as 4 reações energéticas para a degradação de carboidratos que são usadas por seres aeróbicos, ou seja, que respiram oxigênio. Os seres anaeróbicos produzem sua própria energia da fermentação. Primeiro, eles realizam glicólise e depois convertem o piruvato em metabólito gerador de energia a partir do processo de descarboxilação do piruvato, gerando 2 ATPs. Até aí, tudo bem? Ok. Sim. Tá? Aqui eu vou ler para vocês. As vias metabólicas só ocorrem de forma espontânea se a energia dentro da via estiver livre. Porém, é possível que 2 ou mais vias possam ceder energia para que uma via desfavorável ocorra, transformando de endergônica para exergônica. Como a reação pode ser desfavorável, uma outra pode ser acoplada, gerando suprimento de energia, ATP e GTP. ATP são 3 fosfatos. Olha só, adenosina trifosfato. GTP, guanina trifosfato. Só muda a base hidrogenada, tá? Esses suprimentos determinam a velocidade em que a via acoplada acontece, sendo controlados por enzimas específicas que controlam o balanço energético dentro da célula. No caso, a gente precisa elaborar melhor essa questão, porque a gente tem que dizer qual via, qual enzima acontece nisso aqui, tá? Como é que funciona isso? As questões da AD são sempre grandes. Isso aqui é só um resumo do que deve ser explicado. O aluno tem que desenvolver melhor essa questão. Colocar mais específica, mais desenho, mais esquemas, para que o professor, quando for corrigir, saiba que você entendeu todo o processo. Eu gosto de explicar tudo de forma resumida, porque para mim isso já satisfaz a resposta.
mas pode ser que eles não gostem, eles queiram o mais descrito possível. Quanto mais você escrever em bioquímica, melhor para eles, tá? Olha só, se a reação apresentar delta menos negativo, ela é considerada termodinamicamente favorável. Ela é exergônica. Se uma reação for delta positivo, ela é endergônica, ou seja, ela precisa de ajuda de outras reações para acontecer. Que tipo de ajuda? Alguma molécula energética para ajudar o processo de metabolização de alguma substância, certo? Na segunda parte, quando vocês estudarem integração metabólica, na D2, vocês vão aprender que existem outras vias que ajudam no processo de degradação de proteínas e de lipídios, tá? Quando uma pessoa fica muito tempo, como eu falei para vocês na primeira parte da aula, se uma pessoa ficar muito tempo sem comer, o que o corpo faz? Vai ficar com fome, porque o nosso estoque de nutrientes fica no fígado. Depois de um tempo sem comer, de período em jejum, que é o termo correto, a gente precisa usar principalmente as gorduras do nosso corpo como fonte de energia. Depois que você não tem gordura nenhuma, o nosso corpo vai procurar outra fonte de energia, que são as proteínas do nosso músculo. Por isso que em regiões que tem uma fome muito grande, em países onde as pessoas não se alimentam de forma eficiente, elas são muito, muito, muito magrinhas. Porque além de não ter reserva energética, elas não têm reserva na forma de glicogênio, elas não têm reserva energética na forma de gordura, e também o corpo começa a consumir a proteína do músculo. Então a pessoa fica tão magrinha que ela não tem muita reserva de energia. Por exemplo, uma pessoa que é corredor de maratona. Uma pessoa que é corredor de maratona tem todo um corpo completamente diferente de uma pessoa que é corredora de 100 metros, 200 metros, 1000 metros. Porque a pessoa que corre 1000 metros, ela é toda musculosa, porque o corpo precisa de força para correr rápido. E uma pessoa que corre uma maratona, ela precisa de força para correr durante muito tempo. Então, esse exercício prolongado vai consumir todos os grupos de nutrientes do nosso corpo. Então, você precisa de uma alimentação rica em proteína para poder sustentar o exercício por mais tempo e acelerar o metabolismo. Essa sustentação do metabolismo permite que o corpo reponha a quantidade de proteínas que é perdido durante o movimento. Até aí, tudo bem? Sim. Quando a gente consome um determinado alimento, o nosso corpo estoca nutrientes. Então, ele faz anabolismo. Ele produz nutrientes. Quando esses nutrientes estão acumulados, ele não pode ficar parado. Então, o nosso corpo faz catabolismo. Ele degrada o estoque de nutrientes. Você come alimento, vai comendo alimento. Depois que você come o alimento, seu corpo digere aquele alimento e armazena aquele alimento na forma de glicogênio, nos músculos ou no fígado. Depois que você começa a parar de comer, seu corpo precisa manter o metabolismo ativo. Então, ele inicia o processo de catabolismo, que é quebra da molécula ou da estrutura energética de armazenamento. Anabolismo produz energia, catabolismo degrada. Uma dúvida. Sim. Esse catabolismo ele vai degradar o que o ser vivo armazenou. Exato. Não é o que o ser vivo está ingerindo no momento, não. Não, é que tem um negócio Tá chamado armazenado, jejum né? isso. Jejum pós-absortivo. Logo assim que você come, você fica um tempo sem comer. E isso é o jejum pós-absortivo.
durante o processo de jejum pós-absortivo, seu corpo continua funcionando. E aí precisa de energia para isso. Então, a energia é mantida com a degradação de molécula que você já armazenou. Até aí, tudo bem? Entendi, tudo bem. Você come um pão e aquele pão não vai direto para o seu corpo. Ele precisa ser quebrado em partículas menores. Quando ele é quebrado em partículas menores, ele se transforma em energia e açúcar no seu sangue. Esse açúcar ele é absorvido pelas células e é armazenado no fígado como forma de energia. Mas o seu corpo precisa de uma quantidade certa de nutrientes, principalmente nosso cérebro, que ele precisa de muito açúcar, então ele vai degradando aos poucos. Nosso corpo vai degradando aos poucos essa energia acumulada. E esse processo de degradação também permite. Apareceu, sumiu para vocês aí a aula? Ou dá para Não. ver? Dá para ver. Tá dando para ver certinho. Ah, tá aqui minha tela. Eu fiquei muito tempo Ok. parada. Eu fiquei muito tempo parada aqui, a tela fechou. Pensei que tinha aparecido fechada para vocês também. Aí o que que acontece? Quando você está gastando energia para poder manter seu corpo funcionando, você precisa fazer reação catabólica, ou seja, degradação de energia. A reação anabólica é a produção e a estoque de energia. Catabolismo é a quebra. Tá? Deixa eu descer aqui. Ó, como exemplo, eu citei aqui, ó, via glicolítica, onde enzimas hexoquinase, sulfoxoquinase e piruvaquinase regulam o fluxo de energia. Cada via metabólica tem um fluxo de energia e também precisam de enzimas que regulam esse fluxo. No caso da glicólise, existem 3 enzimas especiais. A enzima que atua na reação 1, a enzima que atua na reação 3 e a enzima que atua na reação 9. Grava isso. R1, R3 e R9. A primeira coisa que acontece é que quando a célula, nosso corpo, nosso corpo, eu falo de todos os animais, ele tem uma substância chamada insulina. A insulina abre a porta da célula para que a glicose entre. Mas a glicose só entra na célula depois que aconteceu o anabolismo, ou seja, degradação das substâncias energéticas, que converte essas substâncias em partículas bem pequenas, e essas partículas são acumuladas na noção de jogada, vamos dizer assim, na nossa corrente sanguínea, na nossa circulação sanguínea. Porém, essas partículas precisam ser intronizadas, ou seja, entrar na célula para gerar energia para a célula. Então, a insulina, ela abre essa porta da célula para que o açúcar entre. Quando a insulina não é produzida em quantidade suficiente ou não é produzida, há uma sobretaxa da glicólise na corrente sanguínea. Então, essa sobretaxa promove uma doença chamada diabetes. Já ouviram falar em diabetes? Sim. Sim. A diabetes é uma doença causada pela baixa produção de insulina ou ausência total de produção de insulina. Existe uma quantidade muito grande de açúcar naquele sangue, mas esse açúcar não é metabolizado pelas células. Então, você precisa tomar insulina para que abra a porta da célula e a glicose entre. Quando a glicose entra na célula, inicia a glicose entra na célula, inicia o processo de glicólise. Para impedir que essa glicose saia, é adicionado um ATP, um fosfato à glicose, para que ela não fuja da GLUT, que é a portinha por onde ela entra. Ela fica pesada, não consegue sair e o nutriente é reservado dentro da célula. A partir da entrada e não saída da célula, essa célula precisa arrumar uma forma de usar aquela glicose como energia. Então, ela começa o processo de quebrar. Até aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem.
Isso Ó, daí que você está falando da glute, eu lembro que acho que na primeira vez que eu fiz, isso caiu na prova. Negócio para uhum, você explicar a substância da cai na célula, como P1 que isso. entra o Isso, nutriente. É na P1, né? isso. É muito bom estudar, que a gente tem cada célula, ela não é um sistema fechado, ela é um sistema aberto. Ela recebe e libera para fora dela substâncias. Na ciência, vamos dizer assim, na natureza, não existe sistema fechado. Tem sempre que entrar ou sair. Não existe sistema fechado, sistema vivo fechado. É sempre sistema aberto ou sistema semiaberto, que em algum momento fecha e outro momento abre. A célula é o sistema aberto, onde ela recebe substância e libera para fora. Até aí tudo bem? Entendi. Entendeu ou não entendeu? É como ela pegasse aquilo que ela precisa para estar funcionando perfeitamente e depois expulsasse, né? Exatamente. O que ela não quer, ela joga para fora. Isso. É quando a gente come, algum momento a gente vai no banheiro para ele fazer excretas. Por quê? Aquilo Isso. que entra tem que sair de alguma forma. Então, o nosso corpo é um sistema aberto, entra e sai. As nossas células também são sistemas abertos. Entram substâncias e precisam ser eliminadas para não ter um excesso de toxinas. É muito assim, bonito você ver como as células funcionam, que elas funcionam de forma integrada. A célula do dedo, ela não é mais importante que a célula do fígado. A célula do dedo tem uma importância e a célula do fígado também. Mas elas Cada um funcionam. com a sua importância, no caso. Exatamente, cada um tem sua importância. Mas elas metabolizam os mesmos nutrientes. Mas uma se especializou em atuar na pele e outra se especializou em atuar no processo de degradação de substâncias que acontece pelo fígado. Entendi. Entendeu? Todas essas células precisam de nutrientes para realizar a sua reação de sobrevivência e excretar para o meio ambiente também. Quando a gente está fazendo muito exercício, o nosso corpo libera para fora água, na forma de suor. Tá? Isso aí eu acho que a gente aprende em Bioquímica 1. Que nosso corpo, ele precisa regular a quantidade de coisas que entram e coisas que saem. Vocês lembram isso? Lembra? Que no caso do suor também ele ajuda a regular a temperatura do corpo. Exatamente. Além de regular a temperatura do corpo, ele libera toxinas que não prestam para a gente. Tanto que o suor ele não é só uma água pura, ele tem um pouquinho de sal mineral, sais minerais que são eliminados para não dar uma para desintoxicar, vamos dizer assim. Vocês vão aprender mais para. Oi? Entendi. Então, o suor, no caso, é uma liberação de energia. Sim. Tanto que ele não é frio, ele sai quente. Quando ele sai quente, ele libera algum tipo de energia. Só quando a gente está passando mal que a gente sua frio. Mas vocês já tiveram curiosidade para saber por que a gente sua frio? É porque quando o nosso corpo está estressado de alguma forma, ele precisa reduzir a temperatura para manter o metabolismo estável. Então, quando a gente está nervoso ou está doente, nosso corpo sua frio para que ele possa manter o metabolismo estável e funcionando bem. Já quando a gente está muito agitado, fazendo algum exercício, nosso corpo precisa liberar o excesso de líquido para também degradar energias, né? As moléculas armazenadas. Entendi. Então, o suor nada mais é que o equilíbrio. Exatamente. Por isso que depois de uma determinada quantidade de exercício que a gente faz, a gente tem que beber água de novo. Porque toda água que sai tem que entrar da mesma forma. Para ter equilíbrio hídrico no nosso corpo. E essa água também promove e auxilia no processo de degradação de moléculas. A água, quanto mais água você toma, mais acelerado esse metabolismo e mais fácil de quebrar as gordurinhas do nosso corpo.
Uma pessoa que bebe pouca água, ela degrada menos gordura do que uma pessoa que bebe muita água. Então, quando você está na academia fazendo exercício, você tem que beber ou água ou isotônico, para equilibrar a quantidade de nutrientes que você está perdendo com o exercício e você conseguir continuar, as células do teu corpo continuar funcionando. Até aí já foi a aula 1, 2, que eu já dei aula, já resumi a aula 1 e a aula 2, e comecei com a aula 3 e um pouquinho da aula 4, Ok. tá? Agora eu quero saber, eu vou parar a aula daqui a 13 minutos, que é até, vou parar a aula, parar a gravação agora e vou parar a gravação agora e vou reiniciar, mas não sai da aula ainda não, tá bom?